Einstein falou: Deus não joga dados. Tá certo que Einstein tinha uma espiritualidade toda particular, mas muito do que Einstein falou tem a ver com princípios cabalísticos. E esse é o caso quando ele diz: Deus não joga dados. Einstein está falando: não existe acaso. Isso tem tudo a ver com o conceito da Kabbalah de Hashgacha Pratit, que Deus, a partir da sua infinitude, cuida das coisas nos seus mínimos detalhes. Hashgacha Pratit. E esse é um conceito que não é muito fácil de entender. E a gente vai ver que tem muita coisa que não é muito fácil de entender. Olha o que o Einstein, inclusive, falou sobre isso. Já no final da vida, ele escreve uma carta em que ele diz: se Deus criou o mundo, sua principal preocupação certamente não era facilitar o entendimento para nós. Isso tem tudo a ver com Jacó, quando vai se transformar em Israel, a partir de conseguir conviver com as coisas que ele não entende. Isso tem tudo a ver também com o que Deus fala para Abraão, quando Abraão, já profundamente versado nos mistérios da vida, Abraão, o autor do Sefer Yetzirah, quando Abraão vai se tornando cada vez mais íntimo de Deus e faz o seu Lech Lechá, faz a sua jornada espiritual, e Deus fala: Abraão, aquilo que você entende, aquilo que você conhece, você faz a sua parte. Aquilo que transcende o seu entendimento, deixa o mistério comigo. Confia em Deus. Confia em mim. Para seres tão racionais como nós, que fomos criados num ambiente extremamente racional e produtivo, a fé é um desafio. A fé é um desafio. Porque a gente quer entender tudo. Ainda mais num século que celebra tanto a ciência. Às vezes a gente acha que a gente pode entender tudo. A gente só esquece de uma coisa. Como é que a gente vai entender as coisas que transcendem o nosso entendimento? Como é que a gente vai entender as coisas que transcendem o nosso entendimento? Um dia, o homem já achou que o Sol girava em torno da Terra. Um dia, o homem já achou que, enquanto animal, ele era muito distinto de todos os outros animais. Um dia, o homem já se achou senhor de todas as suas ações, como se não houvesse um inconsciente psicológico. E hoje a gente às vezes ainda insiste em que a nossa racionalidade vai dar conta de entender tudo. Não vai. Nosso intelecto é finito. E a gente contempla um Deus infinito, que até segundo um físico brilhante como Albert Einstein, não facilitou as coisas para que o mundo fosse entendido. Talvez a gente consiga sim entender todos os aspectos do mundo material, muitos dos aspectos do mundo emocional, muitos dos aspectos do mundo intelectual, mas aquilo que é mais sutil que o nosso intelecto, como, por exemplo, a nossa própria essência, isso não é com base na razão que a gente vai acessar. Se a gente quiser ter um relacionamento íntimo com a nossa essência e com Deus, a gente vai precisar desenvolver a nossa escuta, Shema Israel, e a nossa fé, Emuná. A gente vai precisar acessar mais a nossa intuição. A gente vai precisar de menos informação, de menos razão e mais silêncio
para perceber Deus em nós e para fazer que nem Abraão, a gente cuidar racionalmente daquilo que a gente compreende racionalmente, a gente fazer o que a gente pode fazer, mas naquilo que a gente não compreende, a gente precisa desenvolver nossa capacidade de confiar em Deus. A boa notícia é que emuná, a fé, vem da palavra emun, que é músculo. Ou seja, a gente pode praticar emuná como uma musculação espiritual. Hoje é dia 10 de Reshvan, é o dia do nascimento de Gad, que é um dos filhos de Jacó. Gad tem esse nome em alusão à sorte. E aí a gente pode falar, ué, se Deus não joga dados, como é que a Kabbalah vai falar em sorte? A Kabbalah vai falar em sorte de 3 maneiras. A primeira das maneiras é como, sim, uma configuração celeste, uma série de condicionamentos que se reflete na configuração celeste. Jamais que seja causada por essa configuração, mas que se reflete na configuração celeste e que influencia nossas vidas. Isso é Mazal. A segunda maneira a gente falou ontem. Mazal é o encontro de Makom com Zman com Lilmod. Mazal é um encontro do lugar certo, com o tempo certo, com a oportunidade, a capacidade de aproveitar a oportunidade. Mas existe uma terceira maneira da gente entender a sorte segundo a Kabbalah, e que talvez seja a que mais rime com as 2 frases de Albert Einstein. Quando a Kabbalah fala Ein od milvado, não existe nada além dele, a Kabbalah também está falando para a gente que não existe acaso. Como Einstein quando diz que Deus não joga dados. Agora Einstein vai falar para a gente, na sua carta, se Deus criou o mundo, a sua principal preocupação certamente não era facilitar o entendimento para nós. E a Kabbalah vai ensinar para a gente que o que a gente chama às vezes de sorte e o que a gente chama de caos é simplesmente aquilo que a gente não consegue entender. Do ponto de vista humano, pode parecer acaso. Do ponto de vista divino, existe uma relação causa e efeito, só que a gente não consegue entender. O exercício para esse dia 10 de Reshvan, para a gente despertar nossa sorte, ao mesmo tempo da gente estar acima da nossa sorte como destino, é a gente fazer a nossa parte e confiar que Deus faz a parte dele. Você não precisa completar a obra, tampouco tem o direito de não começá-la. Abra-me um buraco de um tamanho de um buraco de agulha, que eu te abrirei os portões da eternidade. Vamos praticar nossa emuná e vamos fazer a nossa parte. Buscar Deus e ser um recipiente para Deus. Elevar esse mundo e receber Deus nesse mundo.